setembro 27, lendo a história de Deus. Neemias 1 a 4. Neemias 1. A oração de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Neemias 2. Neemias recebe permissão para ir a Jerusalém. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto do templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalate, o Horonita, e Tobias,
o oficial amonita ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Neemias inspeciona o muro de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu fazia, pois, até então, eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizariam a obra. Então, eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. Então, eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm porção nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Neemias 3. A reconstrução do muro. Então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus parentes sacerdotes e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois, construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananiel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Imri, construiu logo adiante. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e, ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta gesana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Milatias, de Gibeon, e Jadom, de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província de Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe,
fez os reparos em frente da sua casa. E Atos, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assube, filho de Paate Moabe, repararam outro trecho e a terra dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 1000 côvados do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto dele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Anedade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com o zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assube fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Benui, filho de Henadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro, e Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do Palácio Real Superior, perto do pátio da guarda. Junto dele, Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da Porta das Águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da Porta dos Cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. A seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta leste, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, fizeram os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Perequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até a sala superior da esquina. Entre a sala superior da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Neemias 4. Oposição à reconstrução. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus
e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: "O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?" Tobias, o amonita, que estava a seu lado, completou: "Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojos para a outra terra. Não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores." Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os seus reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: "Os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro." Os nossos inimigos diziam: "Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles." Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: "Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados." Por isso, posicionei alguns do povo atrás de pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: "Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês." Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: "A obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós." Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando lanças desde a alvorada e até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: "Cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava, mesmo quando ia buscar água." Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus.
Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.